Bom, nesse vídeo eu quero falar com vocês sobre o Grêmio e o CSA, que no caso a equipe gaúcha tem interesse no lateral esquerdo do CSA, e será que não poderia haver uma troca entre os jogadores, até por conta de que tem alguns atletas no Grêmio que não têm tido muito espaço, alguns da base que poderiam ser emprestados sem grandes dificuldades. Enfim, vou trazer aqui uma lista de opções com alguns jogadores no elenco para vocês, comentar também aqui sobre o Enzo, o lateral esquerdo, que tem também outros times interessados no decorrer dessa temporada, e vale ressaltar também de que tem um percentual que pertence a um outro clube, não é 100% do CSA, então se for pensar, por exemplo, numa venda, não pegaria o valor integral, então algumas questões aqui importantes vou comentar com vocês. Só antes, aproveite aqui para deixar seu like, se inscrever no nosso canal. Eu me chamo Gustavo, esse aqui é o canal Futebol Team, falta aqui um pouco menos de 230 inscritos para chegarmos a essa meta de 21 mil aqui no canal, então se você está assistindo e não se inscreveu, conto com o seu like, com a sua ajuda aí para chegarmos a esse objetivo. Aqui nós postamos em média 3 vídeos na semana do CSA, então para a gente continuar postando mais e atualizando também vocês, se inscreva, deixe seu like que certamente nos ajuda bastante. Então vamos falar aqui, CSA confirma interesse do Grêmio e outros clubes por jogador de 22 anos, que é o Enzo, lateral esquerdo, que tem vivido uma fase realmente muito interessante e que na atual temporada já soma 30 jogos com um gol marcado e 2 assistências, gol recente no duelo contra o São Bernardo, essa vitória, e foi muito bem nos duelos contra a equipe gaúcha. Então ele que veio em definitivo, tem contrato até o final de 2027, e vale lembrar, o CSA então tem uma divisão de um total 30% para o CSA, 30% para o Corinthians de Alagoas e 40% para o Santo André. Não é à toa que, se você vier aqui em outros sites, mostra que ele ainda pertence ao Santo André, mas está emprestado ao CSA. Não é bem assim, o CSA tem o passe dele, mas não é um percentual muito alto, realmente até fiquei bem surpreso, que não é um percentual tão alto assim. O Corinthians de Alagoas realmente tem um percentual bem mais alto do que eu imaginei. Enfim, pode ser que o CSA, para negociar, peça um percentual maior, então se vai ser um valor, vamos chutar aqui, 10 milhões de reais, só um exemplo para ficar mais fácil, ao invés do CSA aceitar somente receber 3 milhões, ele fala, se eu não pegar pelo menos 5, eu não aceito o acordo, e aí o Santo André e o Corinthians dividem os 2 milhões e meio cada. Eu não ficaria surpreso se acontecesse algo nesse sentido. Eu acho importante também o CSA vender seus jogadores, porque não acho que por agora, para o final da temporada, até porque vai precisar desses atletas para subir, e é sempre bom você ter os atletas valorizados, você ser um clube que consegue revender jogadores, ainda mais com um custo que está tão alto de salários e tudo mais, então isso aqui é muito importante. E aí, partindo desse ponto, de que poderia haver uma negociação, seja o Enzo em definitivo, mais um atleta em troca, por exemplo, alguns milhões, mais um jogador de empréstimo, ou uma troca de um atleta por outro. Eu vou listar aqui alguns jogadores que poderiam ser essas opções, Óbvio que nem sempre vai ser a troca de um pelo outro, porque às vezes um não vale isso tudo. Acho que o Enzo está numa fase bem mais valorizado, mas também tem outros aqui que o Grêmio pagou 12 milhões de reais. Será que ele trocaria a custo de um lateral esquerdo nesse meio do ano? Enfim, não acho que também seria uma boa opção trocar agora, porque muitos dos jogadores não deixariam o Grêmio para vir jogar no CSA na Série C. Mas e ano que vem, espero eu que conseguiram um acesso para a segunda divisão, é uma alternativa bem mais viável, então vou comentar aqui sobre todas essas possibilidades. Primeiro aqui seria uma opção de um lateral esquerdo também, então caso haja essa venda por agora, eu acho que seria interessante o CSA. Então vai ter essa venda em definitivo, mas o empréstimo desse jogador para a gente completar o elenco, que é o lateral esquerdo Mike, de 25 anos, que foi emprestado para a equipe do Novo Horizontino há um pouco mais de 3 meses, e até agora ele só jogou uma partida por lá, que foi recente, então acredito eu que ele vai ter mais sequência lá no Novo Horizontino, mas certamente como um reserva. Lembrando que ele estava no Grêmio até esse ano, tem contrato até o final do ano que vem com a equipe gaúcha, onde somou 2 partidas no Campeonato Estadual, 14 jogos no ano passado, e já viveu bons momentos com a camisa do Guarani, principalmente em 2023, que teve uma boa experiência naquele ano na Série B, Então teve uma passagem muito interessante pelo Guarani, jogou também pelo Retrô e pelo Bahia. Enfim, lateral esquerdo aí de 25 anos, acho uma boa opção, quem sabe um empréstimo, até porque conhece a competição no qual o CSA quer ir, que seria justamente voltar para a Série B. Outro aqui é um jogador de meio de campo, é o Camilo Reijers, acho que é essa a pronúncia, ele que é holandês, esse nome que até desconfiei mesmo, 26 anos de idade, e que voltou ao futebol brasileiro depois de algum tempo, passando
tanto lá no Lyon, no Molenbeek também da Bélgica, que é um clube do John Textor. Então ele acabou que voltou para o Grêmio nessa temporada e não tem conseguido jogar. Se você for ver, foram apenas 18 jogos e um gol marcado. O último jogo que ele jogou foi contra o Desportivo Luquenho, na Sul-Americana, que o Grêmio estava com o time reserva. Ele jogou aí então no dia 29 de maio e antes foi no duelo contra o São Paulo, dia 17 de maio. Então tem muito tempo já, né, que ele não vem jogando com tanta frequência. É um meio de campo reserva. Acho que poderia sim ser uma boa opção, principalmente olhando para o ano que vem, né, no qual ele ainda tem contrato com a equipe do Grêmio até o final de 2026. Ele que surgiu muito bem na base da Ponte Preta, lá no futebol europeu não conseguiu muito bem. Na Rússia, se você pega o último ano dele por lá, né, por essa equipe aqui da primeira divisão, até que ele foi bem, somou aí mais de 50 partidas antes de retornar ao futebol brasileiro. Pode deixar sua opinião aqui também nos comentários o que você tem a dizer dessas duas opções, né? Um pouco mais defensivas, um meia central e o outro, o Mike, lateral esquerdo. Só antes eu tenho um recado rápido aqui também, que é da Foot Fanatics e as opções de camisas do Azulão dessa atual temporada. Camisa aqui, então, camisa 3 do ano passado, disponível no site para vocês. Lembrando, à vista no Pix, essa camisa sai por R$200 e pelo link aqui embaixo você ainda tem um desconto. Então você seleciona o tamanho, infelizmente só tem aqui o tamanho P, mas você pode colocar aqui, ó, seu nome, vou colocar meu nome aqui, ó, Gustavo, número 8, por exemplo, aqui, ó, já vai ficar no total 264, 10% de desconto no Pix e pelo link aqui embaixo você ainda vai ter um desconto especial, além de diversos outros clubes nacionais e internacionais. Essa camisa aqui do Arsenal, por exemplo, ó, tem tamanho aqui G, GG, R$39 apenas. E para você pesquisar o seu clube do coração, ó, coloca aqui CSA e já vai aparecer as opções, tá? Então vamos dar sequência aqui no vídeo. Vou falar de mais um, que seria esse aqui bem mais caro, na minha opinião, uma opção pro ano que vem. Independente se for avançar com o Enzo ou não, eu acho um baita jogador que o CSA poderia ficar de olho, que é o Natan, jogador que está no Grêmio desde 2023 e não tem conseguido jogar. Já tem um tempo, né, que ele não tem conseguido demonstrar um bom futebol. Não sei se ele teria tanto mercado assim, até porque esse ano termina o contrato dele com o Grêmio no final desse ano, e ano que vem ele já vai ficar livre só com 29 anos, pelo desempenho ruim que ele teve, né? Eu ficaria bem surpreso se aparecesse ele de novo, por exemplo, num time, o Atlético Paranaense na Série A, um São Paulo, por exemplo, um Internacional. Eu acho bem pouco provável, talvez um Juventude, olha lá, porque ele não tem conseguido jogar. 4 jogos nesse ano, 17 jogos no ano passado e 26 em 2023, quando foi o último ano que ele mais jogou, né? Até se você pega assim, os últimos anos, né, que ele esteve no Atlético Mineiro, sempre com muitos altos e baixos, em 2022 pelo Fluminense, sem grandes destaques. Enfim, é um jogador que eu acho uma boa opção para os clubes que vão estar na Série B. Sinceramente, para a Série A não ser que o Natan dê uma grande reviravolta ou se destaque no time da Série B e volte para uma Série A, até porque ele está jovem, né, 29 anos, tem mais 5 anos tranquilo de carreira, 6, né, se estender até uns 35, então pode ser que dê essa volta por cima. Boa opção, ficarei de olho aí também o CSA, independente, né, para esse ano ou ano que vem. Outro aqui também, uma opção da base, né? Então, talvez um jogador que chegaria para o empréstimo e tudo mais, até porque o time do CSA tem vários jogadores jovens, que é o Jardiel, jogador que nessa atual temporada já soma 8 gols em 21 partidas. Começou muito bem, um brasileiro sub-20, né? Pelo Grêmio, inclusive fez uma partida no profissional desse ano e uma partida no ano passado. Se você pega os números na base, sempre muito interessantes. Ano passado, 15 jogos, 14 gols. Nesse ano, né, 21 partidas e 8 gols, sendo 3 gols nos últimos 3 jogos, realmente uma fase bem interessante. Apenas 20 anos, é uma opção aí para jogar de centroavante e um segundo atacante, né? Poderia jogar tranquilamente, 1,86 m, talvez um bom reserva ali para essa camisa 9. Pode deixar sua opinião aqui embaixo. E na minha opinião, um dos melhores nomes também, talvez viável para o momento por agora ou para um futuro não tão distante, é o PP, que veio, né, no caso, para o Grêmio na temporada passada e assinou com o Vitória nesse ano por empréstimo até o final do ano. Então, está emprestado no Vitória, onde não tem conseguido jogar, tá? No Vitória jogou com pouquíssima frequência. Não ficaria surpreso se ele não fizesse mais partes por decorrer da temporada. 4 partidas pelo Grêmio, 9 pelo Vitória até aqui e 5 apenas na Série A. Ficarei de olho. Acho que ele, o Natan, por exemplo, para o ano que vem, né? Eu acho que seriam baita opções para uma Série B. Lembrando que o PP aqui já foi muito bem pelo Cuiabá. Lembro naquela ocasião quando ele saiu do Flamengo, foi para o Cuiabá e teve um bom momento. Deixou, né, indo para o Grêmio. Boas impressões entre 2023 e 2024, mas nunca um titular absoluto. Tá aqui um mapa de movimentação dele também da temporada passada pelo Grêmio. Pode deixar sua opinião aqui embaixo nos comentários. O que você tem a dizer dessa lista, né? Quem que você contrataria? Vai estar o link aqui embaixo também da Foot Fanatics para você comprar
sua camisa do CSA e diversas outras sugestões de conteúdos recentes que eu já trouxe para vocês aqui no canal. Se inscrevam, bora chegar nos 21 mil inscritos. Valeu, galera!